Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 4 anos se passaram desde a última vez que nos encontramos. 4 anos significam 1460 dias. O dia e a noite vão e vêm incessantemente, sem se importar se os usamos bem ou não. Eles nunca esperam as coisas boas. Não só o dia e a noite, como também nossa respiração, são um processo contínuo. Na verdade, a natureza de mutação constante é o produto da causa da existência da respiração e o processo dinâmico da mudança que vemos através do espectro da realidade é produto da própria causa da criação. A estrutura do nosso corpo ou das partículas do corpo também está sempre mudando, mas, por essência, nós, seres conscientes, somos todos iguais, temos a mesma mente e os mesmos desejos. Queremos mais felicidade e queremos superar o sofrimento. Não existe diferença entre um ser humano, os animais ou os insetos no que diz respeito ao sofrimento. A única diferença é que, como temos inteligência e memória, podemos examinar o processo do sofrimento a partir de uma perspectiva mais ampla. A filosofia ou a religião surgiram nestas bases. Como temos um corpo e uma mente, sentimos dor e prazer. A dor e o prazer também dependem muito da nossa atitude mental. Se examinarmos bem, veremos que a dor física e o prazer podem ser dominados pela condição mental. Ainda que o estado físico possa envolver circunstâncias difíceis e até a dor, se nosso estado mental estiver calmo, se tivermos compreensão e virmos as coisas da maneira certa, essa dificuldade física pode ser útil. Em tais casos, embora tenhamos dor, nossa atitude mental pode nos fazer sentir felizes ou bem confortáveis. Sendo assim, é possível superar o sofrimento e a dor com o poder de uma mente e de uma atitude correta. Por outro lado, se o estado mental é de dor, o desconforto físico não pode ser controlado. Portanto, o estado mental é superior. Todo mundo pode treinar a mente. A transformação da mente pode mudar a atitude e a visão mais ampla, ou a perspectiva das pessoas. Existem 2 níveis de espiritualidade: a espiritualidade sem fé religiosa e aquela com fé religiosa. Considero a primeira categoria muito importante, porque a maioria das pessoas, tenham elas nascido em uma ou em outra religião, não dá atenção à crença religiosa no dia a dia. Elas estão mais preocupadas com o dinheiro ou com o conforto material. Assim, a maioria das pessoas do mundo de hoje é descrente. Alguns dos problemas pelos quais passamos hoje, em sua essência, foram criados pelo homem, ou são produto da criação dele, e neste sentido, parece que está faltando alguma coisa na nossa maneira de pensar ou perceber. Como resultado, sem qualquer intenção específica, mas por uma falta de previsibilidade e de cuidado, permitimos que algumas questões se transformem em problemas, criando consequências horríveis. Por esse motivo, um tipo qualquer de espiritualidade,
mesmo sem uma fé religiosa em particular, não só é importante como relevante. É errado achar que os conceitos de amor, compaixão e perdão são assuntos puramente religiosos. É um entendimento limitado que nos faz pensar que essas questões morais não podem ser praticadas sem uma religião. É claro que essas questões são cobertas por todas as religiões do mundo, mas, se pensarmos bem, a fé religiosa e os conceitos de amor, compaixão, bondade e perdão são essencialmente diferentes. De acordo com o budismo, quando uma criança nasce, ela não tem ideologia ou religião. De certa maneira, podemos dizer que naquele momento a criança não tem nenhuma ideologia ou fé religiosa, mas o valor que ela dá ao afeto humano e a necessidade que tem dele são muito fortes. Sem o afeto dos pais, ela não pode sobreviver, mas ela pode sobreviver sem fé. No caso dos animais, é óbvio que eles não têm religião, fé ou constituição, mas eles também sabem cuidar de seus filhotes. Eles cuidam e também têm um senso de altruísmo. Os animais têm a capacidade de desenvolver um altruísmo limitado, mas, ao contrário dos seres humanos, não desenvolvem o altruísmo infinito. Por exemplo, um animal lambe as feridas de outro animal para tentar ajudá-lo. Os animais têm uma inteligência limitada e uma memória também limitada, que, em comparação com a do ser humano, são muito pobres. Mas eles ainda têm memória. Diferentes animais têm níveis diferentes de inteligência, e alguns são capazes de julgar e lidar com as situações de maneira muito habilidosa. Embora os pássaros e animais tenham um certo tipo de inteligência, os seres humanos são muito mais inteligentes e têm um potencial muito maior para desenvolver o altruísmo infinito e uma memória poderosa. Por isso, a inteligência humana e o potencial para desenvolver o altruísmo são exclusivos dos seres humanos. A vida é um processo contínuo e sempre em mutação. O tempo passa e nada continua igual. Por isso, devemos ter uma consciência clara de como utilizar o tempo de maneira apropriada e construtiva. Para dar significado e propósito à vida, devemos usar nossa maravilhosa inteligência e nosso potencial único ao máximo. Você pode ser um descrente e continuar assim, mas deve ter um coração bondoso e não usar sua inteligência para destruir. Nossa inteligência definitivamente não foi feita para destruir. Se fazemos o outro sentir dor, no final das contas, nós é que vamos sofrer. Isso é lógico. Se damos prazer ao outro, no fim teremos satisfação. Podemos não ter uma recompensa material, mas isso não importa. Mentalmente estaremos muito satisfeitos. Assim, para ter uma vida significativa e feliz, as características exclusivas do ser humano, como a inteligência, o potencial para o altruísmo ou a preocupação com os outros, devem ser usadas de maneira construtiva. O amor, a compaixão e o perdão são, acredito eu, parte da natureza humana. A fé se desenvolve depois. Com fé, podemos ter uma vida feliz, mas sem o cuidado com os outros, sem comprometimento ou sem a responsabilidade, não podemos ser felizes nem ter sucesso. Todo mundo precisa cuidar da saúde. Uma mente calma e feliz tem uma influência positiva em nosso corpo. Se estamos sempre preocupados e ansiosos, arruinamos nossa saúde. A ciência médica moderna está começando a perceber
a importância do fator mental para a saúde. Esses elementos interiores também são cruciais para uma família, uma sociedade e uma comunidade felizes. Às vezes acho que nos preocupamos demais com a ação ou com o resultado e não ligamos para os motivos ou as causas e condições da ação ou do evento em particular. Quando os desastres acontecem, todos ficam alarmados e infelizes, mas as pessoas não prestam atenção suficiente às suas causas e condições. Uma vez que as causas e condições se desenvolvem, não há como evitar os desastres. É a lei da natureza, o elemento interior ou elemento mental, muito importante e relevante, ainda mais no mundo de hoje. A realidade mudou, em particular neste século. Isso se deve à tecnologia, informação, a uma maior consciência da realidade da população e dos problemas causados pelo homem, como a poluição e outros fatores. Apesar das mudanças, parece que nossas percepções e atitudes estão décadas atrasadas. No mundo e na realidade de hoje, as fronteiras entre as nações e as distâncias entre os continentes não são mais tão relevantes. O planeta é muito pequeno. Quando se olha para a Terra do espaço, a imagem que se tem é de uma pequena esfera e, na verdade, é o que ela é. É importante que aceitemos isso para que possamos mudar nossa maneira de pensar. Neste país, a existência de uma pessoa está intimamente relacionada à existência de outras. A economia, a educação e muitas outras áreas são interdependentes. O conceito de nós e eles não interessa mais. O mundo todo é como uma parte do nosso corpo. Tomemos como exemplo meu pé e minha mão. Se sinto dor nas pernas, minha mão vai até o local e o massageia e acaricia. Da mesma maneira, seu vizinho pode ter um problema sério, mas ele é seu vizinho e é parte da sua comunidade. Você precisa desenvolver uma compaixão, um interesse pelos outros e um senso de conexão, porque a destruição do seu vizinho ou do país vizinho ao seu, na verdade, é sua própria destruição. Sob tais circunstâncias, precisamos ter uma visão mais ampla para enxergar a humanidade como uma família. Sim, existem raças diferentes, costumes diferentes, religiões diferentes. Se você procurar as diferenças, sempre vai encontrá-las. Apesar disso, compartilhamos o mesmo pequeno planeta, e se os outros sofrem, ao fim, também vamos sofrer. Se estivermos felizes, eles também vão tirar proveito disso. Por isso, precisamos ter um senso de responsabilidade global, universal. Se pensamos mais nos outros, desenvolvemos uma preocupação pela humanidade. Essa maneira de pensar nos dá mais força interior. Cuidar dos outros nos dá a sensação de que eles estão bem. Por outro lado, se só pensamos em nós mesmos, perpetuamos uma sensação de impropriedade dentro de nós. Além disso, sentimos que precisamos de mais, e esse sentimento automaticamente traz dúvidas, o que resulta em mais ansiedade e inquietação. A mente, que se interessa pela dor e pelo sofrimento, só se preocupa com a própria dor e a própria felicidade. Isso cria um vazio que acaba gerando medo e insegurança, mas a mesma atitude de interesse pela dor e pelo sofrimento dos outros traz força interior. Preocupar-se apenas consigo mesmo gera mais medo, mais dúvida. E a dúvida e a suspeita sempre vêm acompanhadas de uma sensação de insegurança e solidão. Se temos de ser egoístas, que o sejamos com sabedoria.
Se pensarmos em nós mesmos o tempo todo, por fim, isso nos trará ainda mais sofrimento. Sendo assim, em nosso próprio benefício, deveríamos pensar nos outros. Se analisarmos nossa vida diária e observarmos as dos nossos vizinhos, acabaremos desenvolvendo algum tipo de convicção. Portanto, o altruísmo beneficia os outros e traz um grande benefício para nós mesmos. Todo ser humano, instruído ou não, rico ou pobre, ou deficiente físico, tem potencial para desenvolver algumas dessas qualidades humanas básicas. Desde o nascimento, todos temos potencial para desenvolver essas características boas e os valores humanos. Por isso, temos de fazer todo o possível para aumentá-las e mantê-las. Por outro lado, o ódio ou muitas suspeitas não têm valor, nem podem trazer bons resultados. O ódio ou os sentimentos doentios por nossos vizinhos não vão prejudicá-los, nem torná-los pessoas desconfiadas, mas eles ferem diretamente nossa paz mental. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.